Prezados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, a mensagem da liturgia desta terça-feira, em primeiro lugar, na leitura que nós ouvimos do Antigo Testamento, do profeta Daniel, traz para nós uma grande mensagem de esperança, de confiança, e uma certeza que temos repetido esse pensamento já em algumas ocasiões, uma certeza de que Deus, de tudo, Ele tira sempre um bem. Hoje nós temos as respostas, conhecemos o final dessa história do profeta Daniel. Mas naquele momento da sua vida, Deus permitiu aquela dura provação, ele sendo um homem de bem, sendo um homem inocente, e que foi condenado injustamente, e foi condenado pela sua fé no Deus único e verdadeiro, Senhor, Criador de todas as coisas. O povo estava no exílio, o povo de Deus estava no exílio na Babilônia, e lá estava o profeta Daniel. E para Deus não há barreiras, não há limites onde Deus possa agir e estar. E lá estava Daniel, e Daniel foi condenado pelo rei a ser triturado pelos leões. Lá foi jogado na chamada Cova dos Leões, onde habitavam os leões. Eles criavam, mantinham aquele ambiente para a condenação de criminosos. E Daniel assim foi condenado e lá foi jogado. O rei tinha uma admiração e um respeito grande por Daniel. Mesmo o rei sendo pagão e Daniel sendo um homem temente a Deus, mas era um homem de bem. E prezado irmão, prezada irmã, o grande testemunho para nós, em qualquer condição, mesmo adversa que nós estejamos, é nós darmos o testemunho sempre do bem. E quando nós agimos com retidão, com justiça, com honestidade, com respeito com o próximo, nós também temos o respeito das pessoas. Pode ser até uma outra pessoa que não tenha a mesma fé que nós temos. Talvez uma pessoa que nós nem tenhamos uma relação próxima. Mas se nós caminharmos sempre, sobretudo no temor de Deus, caminharmos sempre na retidão do nosso caminho, às vezes de maneira silenciosa, nós damos o testemunho da nossa fé. Nós vivemos a nossa missão de evangelizar. Daniel era um homem temente a Deus e vivia numa sociedade pagã. E o rei, mesmo sendo pagão, tinha um respeito por Daniel, porque era um homem de bem. Era um homem que agia na honestidade, um homem que agia na verdade, que agia na sinceridade. E levado e pressionado por uma série de fatores e pessoas, ele acabou condenando Daniel. Mas o respeito e a estima que ele tinha por ele é demonstrado quando 6 dias depois ele vai chorar, lá na Cova dos Leões, chorar a morte de Daniel. E qual não foi a sua surpresa ao encontrar Daniel com vida, sentado tranquilamente, como se tivesse entre pequenos animais domésticos, que muitas vezes temos nas nossas casas, um cachorro, um gato, como pequenos animais domésticos. E lá estava Daniel, serenamente sentado entre os leões. E o rei não sabia o que se passara naquela circunstância, naquela ocasião, naqueles dias que Daniel ali esteve. Era um homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem inocente e estava sendo condenado. E em momento algum se revoltou contra Deus por aquela situação adversa, por aquela provação que Deus estava permitindo na sua vida. Deus mandou que o profeta Abacuque fosse lá milagrosamente, fosse transportado por um anjo da sua casa onde estava, até a Cova dos Leões para alimentar Daniel.
E Daniel eleva o seu pensamento, faz uma oração, em que nós podemos tomar também como oração para nós. A oração que parte de um coração que confia plenamente em Deus nosso Senhor. Quando Abacuque, milagrosamente transportado para a Babilônia, para a cova dos leões, onde estava Daniel, se aproxima e diz: homem de Deus, Deus aqui me enviou para trazer para você um alimento. E Daniel eleva o seu coração, os seus olhos a Deus, e uma prece que parte do coração de Daniel, e ele diz: vós, ó Deus, vos lembrastes de mim, e não desamparastes os que vos amam. Essa é a oração de Daniel, prezados irmãos. Vós, ó Deus, vos lembrastes de mim, e não desamparastes os que vos amam. Vamos nós tomar também como nossa essa oração de Daniel. E pela sua confiança plena em Deus nosso Senhor, o seu coração cheio de esperança, na certeza de que Deus iria sempre ampará-lo, e mesmo se Deus permitisse que ele fosse devorado pelos leões, ainda assim Deus saberia tirar proveito disso para levá-lo ao céu. Ainda assim não significaria que Deus o desamparou, mas Deus providenciou naquele momento aquele grande milagre, pois Deus queria tirar um bem muito maior. E o rei, quando viu Daniel protegido milagrosamente, vivo entre os leões, o rei também elevou a sua voz e bradou: o Deus verdadeiro é o Deus de Daniel. O Deus a quem todos devem temer, a quem todos devem respeitar, é o Deus de Daniel, Senhor, Criador de todas as coisas. Ele passou a acreditar e estabeleceu como um decreto para que todos respeitassem e temessem a quem ele chamava o Deus de Daniel. Prezados irmãos, com certeza uma das grandes lições e graças que a humanidade vai retirar de tudo isso, que Deus vai providenciar com certeza, é que cresça nos corações o temor de Deus. Às vezes recebemos, durante esses dias, pelas redes sociais, as pessoas mantêm contato e mandam uma fotografia, às vezes as crianças em casa assistindo a Santa Missa, ou assistindo a catequese que proporcionamos. Pessoas no seu local de trabalho, que às vezes enviam uma fotografia que estão ali no seu local de trabalho, estão participando da Santa Missa, ou a família reunida na sua casa. Isso é motivador para todos nós? Sim, com certeza. É para nós, sempre como que nos incentivarmos a nós continuarmos cumprindo a nossa missão. Mas o que eu já consigo pensar e perceber, mesmo que toda essa situação, essas condições adversas, está levando muitas pessoas a procurarem a Deus. Talvez em outros tempos, fora dessa situação que nós estamos vivendo, talvez pessoas passariam todo dia no trabalho e talvez não se lembrariam de Deus. Passariam todo dia em casa com a família, ocupado nos afazeres domésticos, e talvez não parariam um instante para pensar em Deus, para reunir a família para rezar. E algumas dessas respostas que nós recebemos já nos mostra isso, porque a necessidade, a apreensão, a preocupação, a angústia do coração por tudo isso. E não podem imaginar também para nós, sacerdotes, todos os dias olharmos essa igreja tão bela, tão grande e os seus bancos vazios. Mas a lição que nós já conseguimos ver é algo bastante positivo e motivador para todos nós. Porque muitas pessoas estão buscando muito mais a Deus nosso Senhor, sedentas de ouvir o anúncio da palavra de Deus, cuidadosas de reunir a sua família para rezar o Santo Terço, para reunir a família para assistir a Santa Missa todos os dias, mesmo que por esses meios virtuais. Mas buscando a Deus, sedentas de Deus, e com certeza já conseguimos mais ou menos prever a grande festa, a grande alegria, quando as portas das igrejas forem escancaradas,
para acolher as multidões sedentas de Deus. Com certeza encherá o coração de Deus de imensa alegria e também o nosso coração sacerdotal. Portanto, prezados irmãos, enchemos o nosso coração de esperança. Tenhamos uma grande confiança em Deus nosso Senhor, como a Escritura nos diz, no Deus de Daniel, no Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Deus Senhor, Criador de todas as coisas, que enviou ao mundo o seu Filho Jesus, o nosso Salvador, e que veio ao mundo nascendo de Nossa Senhora. E a nossa esperança é no coração, na intercessão de Nossa Senhora, no Imaculado Coração de Maria. A nossa esperança na promessa de nosso Senhor à Igreja: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não vos deixarei órfãos. Tem confiança, eu venci o mundo. É a nossa confiança na palavra de Deus, é a nossa confiança em nosso Senhor, é a nossa confiança na Igreja, é a nossa confiança e a certeza da veracidade da fé católica. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Jesus, e também a nossa Mãe, que alcance para todos nós, para você que nos assiste nesse momento, que participa conosco da Santa Missa, o aumento da fé, da esperança e da caridade. E sobretudo, que a humanidade cresça no temor de Deus, no respeito pelo nome, pela presença de Deus nosso Senhor. O temor de Deus é o início da sabedoria, da santidade. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.